Deixe meu pai sair e eu te faço andar. Eu falei isso assim, do jeito que saiu do meu peito, bem no meio do saguão lotado do aeroporto de Uberlândia, com gente passando para lá e para cá, mala arrastando no chão e todo mundo olhando sem entender nada. Eu nem pensei duas vezes. Só falei. Era isso ou ver meu pai, Marcus Daman, ser levado como se fosse um criminoso, quando eu sabia que ele não tinha feito nada? O segurança federal, Daniel Costa, me olhou como se eu fosse maluca. Ele ficou parado por um segundo, piscou devagar e aí começou a rir. Riu alto, riu debochando, aquele riso que machuca. Os colegas dele riram junto, como se eu tivesse contado uma piada. Um deles até comentou que eu devia ir embora antes que piorasse minha situação. Outro disse que criança emocionada sempre inventa alguma coisa. Eu senti meu rosto ficar quente, mas não recuei. Ele estava sentado na cadeira de rodas, rodeado pelos agentes, como se fosse impossível alguém contestar a palavra dele. As pessoas ao redor pararam para assistir, algumas levantando o celular, outras cochichando, achando que era só mais uma confusão de aeroporto. Meu pai estava ali, algemado, com a cabeça baixa, tentando disfarçar o desespero. Ele só levantou os olhos quando ouviu minha voz mais firme. Nunca vou esquecer o jeito que ele me olhou naquele instante, como se tivesse medo de mim ser arrastada junto com ele. Eu dei um passo à frente, depois outro, até ficar bem na frente do Daniel. Minha mão tremia, mas minha voz não. Eu repeti, olhando dentro dos olhos dele: solte meu pai, e eu te faço andar. Foi aí que a confusão começou de verdade. As risadas ficaram mais altas. Alguns passageiros se juntaram para assistir. Tinha gente gravando, gente duvidando, gente zombando. Todos achavam impossível. Todos achavam que eu só estava desesperada demais. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. E naquele momento, antes de qualquer milagre, antes de qualquer sinal, o silêncio que veio depois do riso deles foi a única coisa que me deu força para continuar. Quando o riso deles começou a diminuir, eu dei mais um passo para frente. Apontei para as pernas paradas do Daniel Costa e senti meu coração bater tão forte que parecia que todo mundo conseguia ouvir. Ele ainda estava sorrindo, mas já não era aquele sorriso cheio de certeza. Tinha alguma coisa na expressão dele, como se, por um instante, ele não soubesse se ria de mim ou de si mesmo. Eu respirei fundo e falei bem baixinho, só para ele. Eu preciso só de 1 minuto. 1 minuto e você vai entender. O barulho do aeroporto parecia ter sumido. Nada de anúncio de voo, nada de mala arrastando, nada de conversa misturada. Só aquele silêncio estranho, pesado, como se o lugar inteiro estivesse esperando o que eu ia fazer. Tinha gente que ainda segurava o celular apontado para nós, mas ninguém ria, ninguém tossia, ninguém se mexia. Até meu pai, algemado, ficou parado como uma estátua, com os olhos arregalados, quase sem piscar. Eu me abaixei devagar, como se estivesse entrando num espaço que não era meu. Encostei a mão no apoio da cadeira, sentindo o metal frio, e cheguei perto da perna dele. A calça do uniforme tinha uma dobra mal feita, e eu lembro até hoje da poeira bem ali, naquele cantinho, como se fosse um detalhe que Deus quis que eu visse. Daniel continuou quieto, me olhando, sem saber se mandava me afastar ou se deixava eu terminar o que comecei. As pessoas ao redor começaram a trocar olhares. Sabe aquele olhar de isso vai dar ruim, misturado com e se? Era isso. Uma mistura de vergonha, medo e uma curiosidade que ninguém queria admitir. Até os agentes que tinham rido de mim estavam com o rosto mais sério, como se não estivessem preparados para nada daquilo. Eu levantei meus olhos e encarei Daniel de novo. Ele não disse nada. Eu também não. Mas naquele momento parecia que nós dois entendíamos que alguma coisa estava prestes a acontecer ali, no meio do saguão, com todo mundo olhando. E aí eu te pergunto, do fundo do coração, se você estivesse no lugar dele, no exato segundo antes de tudo começar, o que você faria? Quando eu penso em como tudo começou, parece até que estou vendo aquela tarde de novo na minha frente.
Era fim de dia no aeroporto de Uberlândia, aquele horário em que o movimento não para nunca. Gente cansada, criança chorando, mala arrastando para todo lado, anúncios de voo misturados com conversas que a gente nem entende direito. Eu e meu pai, Marcos Almeida, só queríamos embarcar. Ele tinha passado o dia inteiro trabalhando e estava suado, com o uniforme ainda cheirando a tinta fresca. A gente só queria chegar em Belo Horizonte, encontrar minha tia e descansar um pouco. Mas as coisas nunca acontecem como a gente imagina. Quando passamos pelo raio-x, tudo virou de cabeça para baixo. Um dos agentes pediu para meu pai abrir a mochila. Ela estava pesada, mas não era dele. Eu lembro dele dizendo isso 3 vezes, bem calmo, mas ninguém quis ouvir. Eles viram um objeto metálico lá dentro. E mesmo sem saber o que era, trataram meu pai como se fosse um criminoso perigoso. Mandaram ele encostar na parede, seguraram os braços dele e colocaram as algemas como se estivesse prendendo alguém violento. Eu gritei, pedi para esperarem. Falei que aquela mochila não era nossa, que tinha sido trocada na fila do check-in. Mas a palavra de uma menina nunca vale muita coisa quando tem gente de uniforme envolvida. Foi então que ele apareceu. O segurança federal Daniel Costa. Alto, forte, rosto sério, aquele tipo de pessoa que parece nascer mandando, só que sentado numa cadeira de rodas. A cadeira vinha com um suporte grande, cheio de detalhes que eu não entendia, mas dava para ver que ele precisava daquilo para se mover. Todo mundo dizia que ele era frio, rígido, daqueles que não deixam nada passar. Diziam também que ele tinha sofrido um acidente anos antes e nunca mais conseguiu andar. Eu não sabia se era verdade, mas a forma como ele me olhou naquele dia me disse que ele não estava ali para ouvir ninguém, só para mandar. Ele assumiu a operação como se estivesse lidando com um caso enorme, daqueles de filme. Mandou ampliar o perímetro, pediu reforço, falou alto no rádio, como se quisesse provar alguma coisa para o pessoal em volta. E todo mundo obedecia. Ele apontou para meu pai e disse que aquilo era conduta suspeita, que era protocolo, que eram medidas preventivas. Para mim, parecia só injustiça, pura, seca, dura, mas ele falava como se fosse lei absoluta. Enquanto isso, meu pai me olhava com o rosto pálido. Ele não falava muito, mas sempre que algo dava errado, ele tentava sorrir para me acalmar. Naquele dia, nem isso. Ele ficou parado, quieto, como se qualquer movimento pudesse piorar tudo. As mãos tremiam nas algemas e eu sabia que aquilo não era medo do que iam encontrar, era medo por mim, medo de me ver chorando. Eu, Bianca Almeida, virei só mais uma menina desesperada na multidão, tentando gritar por alguém que ninguém queria ouvir. Eu dizia que meu pai era inocente, mas para eles eu era só a filha emocionada tentando atrapalhar o procedimento. A palavra mais repetida naquele dia foi essa: procedimento. Como se a verdade dependesse de papel timbrado, ordem de comando e expressão fechada. Tinha gente passando por perto, olhando rápido e indo embora. Outros paravam para assistir, como se fosse uma cena de novela acontecendo ao vivo. Teve um senhor que tentou dizer algo em defesa do meu pai, mas um agente o mandou seguir caminho. Teve uma mulher que balançou a cabeça e murmurou que esse povo sempre arruma confusão. Eu ouvi. Mesmo machucando, eu ouvi. E o Daniel continuava lá, firme, com aquele olhar de quem acha que já sabe tudo. Quando eu tentei me aproximar do meu pai, 2 agentes me bloquearam. Um deles disse que, se eu continuasse interferindo, poderia ser retirada à força. Meu peito queimou na hora. Meu pai, em silêncio, negou com a cabeça, pedindo para eu não fazer nada. Mas eu já tinha decidido. Foi ali, naquele corredor cheio de eco, entre vozes apressadas, cheiro de café velho e suor de viagem, que eu entendi que, se eu não fizesse algo, meu pai seria levado injustamente. Eu sabia que ninguém ali ia ouvir a minha voz se eu falasse baixo. Eu ia precisar falar alto, alto o suficiente para até quem não queria escutar ter que me encarar.
E por trás de toda aquela confusão tinha um detalhe que ninguém via, mas eu via: o jeito que o Daniel olhava para as próprias pernas quando pensava que ninguém estava olhando. Tinha dor ali, tinha raiva também. E talvez tivesse algo quebrado dentro dele que ia muito além da aparência fria que ele tentava passar. Eu não sabia como ainda e não sabia no que aquilo ia dar. Mas eu sabia que naquele fim de tarde, naquele aeroporto lotado, a história não tinha começado por acaso. Era o tipo de momento que a gente só percebe o tamanho depois que tudo já aconteceu. E eu ainda estava no começo. Eu lembro exatamente do momento em que tudo começou a sair do controle. Não foi quando algemaram meu pai, nem quando começaram a revistar a mochila que não era dele. Foi quando eu tentei falar. Só isso, falar. Eu dei 2 passos para frente e disse, com toda a calma que consegui juntar, que aquela mochila tinha sido trocada na fila, que meu pai não carregava nada daquilo. Eu falei devagar, olhando nos olhos de quem estava me ouvindo. Ou pelo menos tentando ouvir, mas o Daniel Costa, sentado na cadeira dele, nem piscou. Ele fez um movimento rápido com a mão, chamando 2 agentes e disse: "Afasta ela, lágrima de família não muda relatório." Eu nunca vou esquecer essa frase. Não pelo que ele disse, mas pelo jeito como disse. Não tinha ódio, não tinha raiva, tinha certeza. Como se ele estivesse falando uma verdade absoluta, escrita em pedra. O tipo de verdade que ninguém mais pode questionar. Os agentes obedeceram na hora. Um deles chegou perto de mim e colocou o braço na minha frente, como se eu fosse tentar atacar alguém. O outro deu um sorriso torto, aquele sorriso que não precisa de som para doer. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Milagre não faz parte do protocolo, ainda mais vindo de uma menina tremendo de medo. Eles riram. Riram como se fosse uma piada interna. Riram como se eu fosse só mais um incômodo no final do expediente. Eu senti a garganta fechar por 1 segundo. Senti os olhos arderem. Mas não deixei a lágrima cair. Eu não ia entregar isso para eles. Respirei fundo e dei 2 passos para trás, como se fosse recuar. Mas não recuei. Em vez disso, abaixei um pouco, passei por baixo da fita de segurança sem pedir permissão e me coloquei bem na frente do Daniel. Foi instinto. Eu só sabia que se eu não me colocasse ali, entre meu pai e aquela decisão absurda, ninguém faria isso por mim. Os agentes ficaram chocados. Um deles até levantou a mão como se fosse me segurar, mas eu falei tão firme que ele travou. Eu não vou sair daqui enquanto você não me ouvir. Eu ouvi uma mulher atrás dizendo: "Meu Deus, vai dar problema." Ouvi um homem resmungar: "Tira essa menina daí." Ouvi passos nervosos, gente mudando a mala de lugar para ver melhor. Ouvi até uma criança perguntando para a mãe o que estava acontecendo. Mas eu não ouvi meu pai. Ele ficou em silêncio absoluto, e isso doeu mais do que qualquer risada. Daniel me encarou, primeiro irritado, depois surpreso, depois como quem tenta entender se eu estava mesmo falando sério. Ele segurou o braço da cadeira com força, como se estivesse se preparando para uma discussão longa. O olhar dele tinha aquela mistura de autoridade com cansaço, como se ele estivesse acostumado a decidir tudo sozinho, sem ser questionado. E eu sabia que para ele eu era só uma adolescente emocional, tentando defender o pai culpado. Eu sentia meu coração bater tão rápido que parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de indignação. Era aquela indignação que nasce quando você vê alguém que ama sendo tratado como se não valesse nada. Meu pai, que trabalhou a vida inteira, que me criou sozinho, estava ali sendo humilhado diante de todo mundo. E eu não podia deixar isso passar. Foi por isso que eu falei de novo. Não gritei, não chorei, não tremei na voz. Eu só falei: "Você está cometendo um erro." A reação ao meu redor foi quase engraçada, se não fosse trágica. Um agente revirou os olhos, outro bufou, como quem não aguenta mais drama. Uma moça filmando sussurrou: "Corajosa, mas imprudente."
Um rapaz jovem deu uma risadinha, como se eu estivesse fazendo teatro. A fita de segurança balançava atrás de mim com o movimento do ar-condicionado. O barulho das rodas das malas batia no piso com mais força do que meu próprio coração. O cheiro de café velho vindo da lanchonete ao lado me deixou enjoada. E mesmo assim, eu não saí do lugar. Daniel inclinou um pouco o corpo para frente, como se fosse me enfrentar de verdade. As mãos dele apertaram os apoios da cadeira, os dedos ficaram brancos. Ele respirou fundo, como quem tenta manter o controle, e disse: "Você não entende o que está fazendo. Seu pai continua como suspeito." Aquilo acertou meu peito como uma pedra. Não pelo conteúdo, mas pelo descaso. Eu sabia que ninguém ali estava disposto a ouvir a verdade. Eu sabia que para eles tudo o que eu dissesse era só emoção, exagero, drama de filha. Mas eu também sabia que, se eu não continuasse, eles arrastariam meu pai dali sem olhar para trás. Eu virei um pouco o corpo só para ver meu pai. Ele estava com o rosto vermelho, os olhos cheios de vergonha e medo. Não era medo do que fariam com ele. Era medo do que fariam comigo se eu continuasse enfrentando aqueles homens. Ele abriu a boca como se fosse pedir para eu parar, mas não conseguiu dizer nada. Ele só me olhou. E naquele olhar eu entendi que ele estava contando comigo, mesmo sem querer admitir. Foi aí que eu coloquei os pés firmes no chão, como se estivesse marcando o território, e disse: "Eu não vou recuar, nem por você, nem por ninguém." O silêncio que veio depois foi pesado. Todo mundo esperava a próxima reação. Alguns achavam que eu ia ser retirada dali, outros achavam que eu ia desmoronar, mas eu fiquei parada, firme, mesmo tremendo por dentro. E agora eu te pergunto, olhando nos seus olhos como eu olhei nos dele: e você? Deixaria eu falar, ou teria mandado me tirar dali na hora? Eu nunca vou esquecer daquele instante. Não foi um grito, não foi um empurrão, não foi uma ordem de rádio, foi só um gesto. Um gesto tão pequeno que, se alguém estivesse passando rapidamente, nem notaria. Mas eu notei. E foi isso que mudou tudo dentro de mim. Enquanto os agentes discutiam entre si, e algumas pessoas ainda riam baixo da minha coragem, sem noção, eu olhei para o meu pai. Ele estava ali, parado, com as mãos algemadas na frente do corpo. As algemas estavam apertadas demais, marcando o pulso dele. Eu sabia disso porque dava para ver a pele ficando vermelha, quase machucada. Mesmo assim, ele tentava manter o rosto firme, como se quisesse me proteger do jeito que sempre fez. O barulho do aeroporto continuava misturado. Anúncio de embarque, criança chorando, mala batendo no chão. Mas eu só escutava o som curto da respiração do meu pai. Ele respirava como quem tenta engolir o medo. E a cada vez que ele puxava o ar, eu sentia como se estivesse respirando por ele também. Era o meu pai ali. O homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me esperava sair da escola sentado no mesmo banco velho, que ria das piadas que ninguém mais achava graça. E naquele momento, ele não podia nem coçar o próprio rosto, porque as mãos estavam presas. Isso me cortou por dentro. Eu dei um passo pequeno para o lado, só para ver se ele estava realmente tão nervoso quanto parecia. E foi aí que aconteceu. Algo tão simples que quase me fez desmoronar. Ele moveu os dedos. Só isso. Ele mexeu os dedos de um jeito específico, como se estivesse tentando me dizer algo sem falar nada. Era um movimento leve, quase imperceptível. Ele juntou a ponta dos dedos, relaxou, depois contraiu de novo, devagar. Era um gesto que ele sempre fazia quando eu era pequena e estava com medo. Um sinal que significava: eu estou aqui. Ele fazia isso quando eu não conseguia dormir durante as tempestades. Fazia isso quando precisei tomar vacina e quase desmaiei. Fazia isso quando minha mãe ficou doente e eu só chorava escondida no banheiro. Era o gesto dele dizendo: eu estou aqui e você não está sozinha. E ali, naquele aeroporto frio, cercado de gente estranha, com agentes armados e risos maldosos, ele fez o mesmo gesto, tremendo,
com a mão algemada, mesmo machucado, mesmo sendo tratado como culpado. Ele fez aquilo para mim. Quando eu vi isso, algo dentro de mim virou de cabeça para baixo. Eu percebi que até aquele momento eu estava brigando porque sabia que meu pai era inocente. Mas depois daquele gesto, eu entendi outra coisa. Eu não estava ali só por justiça. Eu estava ali pelo homem que segurou minha mão a vida inteira, mesmo quando eu achava que podia andar sozinha. De repente, os risos ao redor ficaram mais distantes, como se viessem de outra sala. Os agentes com seus coturnos brilhando pareciam menores. O segurança Daniel, com todo aquele ar de autoridade, parecia mais humano do que antes. E o chão gelado embaixo dos meus tênis surrados começou a fazer menos diferença, porque o gelo verdadeiro estava no pensamento que bateu forte dentro de mim. E se eu sair daqui sem ele? E se ninguém quiser ouvir? E se esse gesto for a última vez que meu pai consegue me dizer que acredita em mim? Essa ideia me atravessou como um soco. Eu olhei para o Daniel, mas pela primeira vez eu não vi só a autoridade dele. Vi um homem preso em outra prisão, uma prisão que não tinha ferro, nem cadeado, mas que prendia ele do mesmo jeito. A prisão de achar que nada podia mudar, que milagre não existia, que dor não importava, que regra vinha antes de gente. O gesto do meu pai abriu uma janela, pequena, mas suficiente. Porque naquele instante eu entendi uma coisa que mudou minha forma de ver aquela cena. Ninguém ali estava realmente ouvindo. Ninguém via meu pai como um ser humano. Ninguém reparava nos detalhes que revelavam a verdade. Mas eu via. E eu sabia que se eu enxergava aquele gesto tão simples, tão silencioso, tão real, então talvez tivesse mais naquele lugar que eu também podia fazer as pessoas verem. Olhei para os coturnos dos agentes ao lado do meu pai. Estavam limpos, arrumados, quase brilhosos. O contraste com os sapatos velhos dele doeu nos meus olhos. O sapato do meu pai tinha poeira acumulada perto da sola e a ponta já estava abrindo um pouco, porque ele sempre dizia que não precisava de nada novo enquanto a gente tivesse comida em casa. Ele era assim. Colocava todo mundo antes de si mesmo, e ver ele ali, empurrado como se fosse lixo, com as mãos tremendo, tentando me mandar uma mensagem silenciosa, fez algo dentro de mim se romper. Não de raiva, mas de certeza. Uma certeza firme, sólida, que cresceu dentro do meu peito como se tivesse sido colocada ali por Deus. Ele confiava em mim. E naquele momento, eu decidi que ia confiar em mim também. A partir dali, qualquer palavra que dissessem, qualquer riso, qualquer comentário debochado, nada mais teria o mesmo peso, porque eu tinha visto o que realmente importava. Meu pai ainda acreditava, mesmo com medo, mesmo algemado, mesmo humilhado. E foi isso. Não o grito, não a confusão, não o protocolo, que me fez ficar de pé na frente de Daniel sem recuar. Eu não estava mais só tentando defender alguém inocente. Eu estava defendendo o único homem que sempre me defendeu. O único que sempre segurou minha mão quando eu tremia. O único que, mesmo fraco, machucado e preso, ainda tentava me dizer que tudo ia ficar bem. E você sabe, um gesto pequeno pode mudar uma guerra inteira por dentro. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu lembro do momento em que a sala pareceu se dividir em duas partes. Não fisicamente, mas dentro de mim. De um lado estava o que todos ali diziam ser a regra. Do outro estava o que eu sentia no meu peito, uma coisa quente, teimosa, que não deixava eu desistir. E era como se o Daniel Costa estivesse preso apenas do primeiro lado, agarrado às palavras que ele repetia como se fossem muros. Ele falava sem parar. Procedimento, ordem oficial, responsabilidade, suspeito, protocolo. Parecia que cada frase dele vinha acompanhada de um tijolo invisível, construindo uma parede entre mim e meu pai. Enquanto isso, eu só conseguia olhar para os olhos do meu pai. Ele estava quieto, mas eu conhecia aquele silêncio. Era um silêncio que gritava. Ele queria que eu parasse,
Queria que eu ficasse longe de encrenca, queria que eu saísse dali inteira. Mas ao mesmo tempo ele tinha medo, não por ele, por mim. Eu percebia isso a cada vez que ele segurava o ar antes de soltar, como se estivesse tentando não desmoronar na minha frente. Daniel apontava para um papel, dizendo que ali estava a prova de que meu pai precisava ser levado para outra sala. Ele devia achar que, se mostrasse o papel o suficiente, eu ia recuar, como se o papel mandasse mais do que a verdade viva na minha frente. Como se a tinta impressa valesse mais do que a história e a dignidade de alguém que nunca fez mal a ninguém. E foi aí que a confusão começou a crescer dentro de mim, porque eu podia ver os dois lados. Eu entendia o que ele dizia. Eu sabia que ele tinha uma função, uma ordem, uma rotina, uma responsabilidade. Eu sabia que ele não estava ali para fazer carinho em ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu também sabia que seguir uma regra sem olhar para a pessoa que está sofrendo na sua frente, isso não é justiça. Isso é só cegueira com crachá. Eu olhei para ele enquanto ele falava, e naquele momento me veio um pensamento que eu tentei até afastar, mas não consegui. E se Deus colocou ele exatamente aí, naquela cadeira, para viver esse dia comigo? Não no sentido de castigo. Não era isso, mas no sentido de que talvez, só talvez, ele também estivesse lutando por dentro. Talvez aquela cadeira fosse mais do que uma limitação física. Talvez fosse uma prisão emocional. Um lugar onde ele se escondeu da vida. Um lugar onde ele se agarrou às regras para não ter que lidar com tudo o que perdeu quando caiu ali. E eu não sei explicar como eu senti isso. Eu simplesmente senti, como se algo tivesse dito dentro de mim. Ele não está rindo só de você. Ele está rindo porque tem medo de acreditar. E quando esse pensamento surgiu, tudo mudou. De repente, eu parei de ver o Daniel como um inimigo. Eu vi um homem cansado. Um homem que se acostumou a viver na dureza. Um homem que talvez tenha esquecido que ainda tem coração. E naquele instante, eu percebi que eu não estava ali apenas para defender meu pai. Eu também estava ali para quebrar alguma coisa dentro dele. Não quebrar no sentido ruim, mas quebrar a casca que ele criou para não sentir mais nada. Enquanto ele falava de regras, eu pensava no jeito que meu pai apertava os dedos. Enquanto ele mostrava relatórios, eu lembrava da minha mãe me dizendo que quando a lei erra, o coração precisa ficar mais alto. Enquanto ele repetia palavras frias, eu pensava em todas as vezes que meu pai me levantou quando eu caí, sem precisar de nenhum manual para saber que aquilo era o certo. A dúvida começou a me machucar de um jeito estranho. Uma parte de mim queria gritar com ele. Queria dizer que ninguém precisa de papel para ver que meu pai não era um criminoso. Queria dizer que ele também já deve ter feito algo errado na vida e não foi algemado por isso. Queria pegar aquele relatório da mão dele e rasgar ao meio. Mas a outra parte de mim, essa parte mais quieta, queria que ele me escutasse de verdade. Não porque eu tinha razão, mas porque eu sentia que ele precisava ouvir alguém que falasse com o coração e não com o uniforme. E essa luta dentro de mim só aumentava. Eu via Daniel segurando o papel como se fosse um escudo. Eu segurava a fé como se fosse minha última arma. Era isso, a lei dele contra a fé que eu carregava comigo. E por um segundo eu duvidei. Eu realmente duvidei. Pensei, e se eu estiver errada? E se nada disso fizer diferença? E se ele me mandar embora e meu pai for levado mesmo assim? Mas logo depois veio um segundo pensamento, mais forte, mais urgente, mais profundo. E se eu estiver certa? E se Deus realmente quiser usar esse momento para mostrar alguma coisa? E se essa chance for única? E foi esse segundo pensamento que venceu. Eu olhei para o Daniel com toda a força que eu tinha. Ele ainda falava das regras, mas naquele instante eu percebi que a voz dele não era a única que importava. A minha também importava. E a verdade que eu carregava dentro de mim não cabia em nenhum papel. Foi aí que eu entendi o que realmente estava acontecendo.
Não era só sobre escolher entre lei e fé, era sobre escolher entre ser espectadora ou ser a pessoa que muda o rumo. E eu fiz a minha escolha. Eu decidi ouvir o coração, mesmo tremendo, mesmo sozinha, mesmo sendo ridicularizada. Eu decidi ouvir aquilo que não precisava de uniforme para ser verdade. E foi isso que me deu coragem para continuar, mesmo com todos os olhares contra mim, mesmo com Daniel me empurrando para a lógica dele, mesmo com a dúvida batendo forte dentro de mim. No fim, eu percebi que seguir a regra pode ser fácil, mas ouvir o coração, isso muda tudo. E era isso que estava prestes a acontecer. Quando eu disse pela primeira vez que podia fazer o Daniel voltar a andar, se ele libertasse meu pai, eu sabia que ia causar impacto, mas eu não estava preparada para o jeito que as pessoas reagiram. Eu achei que, no mínimo, alguém ia perguntar o que eu queria dizer com aquilo, ou que talvez alguém, mesmo que desconfiado, fosse tentar me ouvir. Mas não. A resposta veio rápido, seca e cruel. Risos. E não foram risos curtos, tímidos, de quem não sabe como reagir. Foram risos soltos, abertos, quase comemorados. Eu falei a frase e foi como se eu tivesse apertado um botão invisível que liberou um salão cheio de zombaria. Um dos agentes que estava a poucos passos de mim começou a rir alto, como se tivesse acabado de ouvir uma piada perfeita. Ele colocou a mão na cintura, se curvou um pouco para a frente e disse, alto o bastante para todo mundo ouvir: leva essa menina para um programa de talentos. Essa é boa. Outro agente, mais jovem, imitou alguém fazendo um gesto teatral de aleluia, igual aqueles que aparecem em show de milagre na televisão. Ele fechou os olhos, levantou as mãos para o alto e começou a balançar o corpo rindo. Os colegas riram com ele, batendo no ombro uns dos outros como se estivessem assistindo algo engraçado no horário de almoço. E eu ali, parada, escutando tudo. O pior não foram os agentes, foram as pessoas ao redor. Passageiros que não tinham nada a ver com a situação estavam parando para olhar. Alguns levantaram os celulares, não para ajudar, não para registrar uma injustiça, mas para filmar o meu constrangimento. Eu vi um grupo de 3 adolescentes dando zoom no meu rosto enquanto riam baixo. Vi 2 mulheres mais velhas dobrando as malas e cochichando, coitada, perdeu a noção. Vi até um pai colocando o braço na frente da filha pequena, como se eu fosse um espetáculo estranho demais para ela assistir. E ali, no meio de todo mundo, eu virei um apelido, a garotinha do milagre, mas não de um jeito bonito, de um jeito que arde, de um jeito que tira pedaço. Eu senti minhas orelhas queimarem, a pele do rosto ficou quente e eu tentei engolir a vergonha, mas ela parecia presa na garganta. Eu percebia cada risada como se fosse um pontinho quente espetando meu peito. Doeu. Doeu muito mais do que eu imaginei que poderia doer, porque não era só uma piada, era eu sendo tratada como algo ridículo, era minha fé sendo tratada como fantasia, era minha dor sendo usada como distração. Eu olhei para o meu pai. Ele estava algemado, com a cabeça baixa e parecia menor do que nunca. Ele não conseguia nem me encarar, e eu entendi o porquê. Ele estava sofrendo não só por causa dele, mas porque eu estava sendo humilhada por causa dele. E ver a humilhação nos olhos do meu pai doeu mais do que todos os risos juntos. Era como se ele estivesse dizendo, me desculpa, só com o silêncio. Eu senti vontade de abraçar ele, mas não podia. As algemas prendiam ele, e o cercamento de agentes prendia nós dois. Mesmo assim, eu continuei falando com você. É estranho explicar isso, mas naquele momento, mesmo cercada de gente que só queria rir, eu falava como se fosse só eu e você ali. Como se eu estivesse te contando a verdade que ninguém queria ouvir. Eu ignorei as caras debochadas, ignorei os celulares apontados, ignorei o agente que fez um coraçãozinho com as mãos para zombar da minha coragem. Ignorei a mulher que falou, ela precisa de psicólogo, achando que estava me ajudando. Eu disse novamente, com voz firme, mesmo com o peso da vergonha no corpo, eu sei o que estou dizendo,
eu sei o que sinto, eu sei o que Deus pode fazer. Quando eu falei isso, mais uma rodada de risadas veio, mais forte ainda. Parecia que cada palavra minha era combustível para a chacota. Mas por dentro, alguma coisa mudou. Não sei se foi por causa do gesto do meu pai pouco antes, ou se foi por causa do jeito que Daniel ficou me encarando. Não rindo, não debochando, só me encarando. Foi como se, de repente, ele tivesse parado para pensar se eu estava realmente falando sério. E essa pequena mudança nele me deu força. Eu vou te contar um detalhe que ninguém ali percebeu. Quando eu olhei para o Daniel bem nos olhos dele, eu vi que ele não estava rindo tanto quanto os outros. Ele tinha rido antes, claro, rido como todos, mas depois ele só ficou olhando, como se estivesse tentando ver algo que ele não queria acreditar, como se por um instante a risada tivesse perdido o gosto. Mas a humilhação continuava ao redor. Alguém grava isso, vai viralizar. Isso é loucura! Quem deixou essa menina passar? Deus não faz milagre em aeroporto, não. Está buscando atenção. Cada frase dessas batia em mim com força. Não eram só palavras. Eram pequenas tentativas de me empurrar para baixo, de me fazer desistir, de me fazer acreditar que eu estava sendo ridícula. E eu admito, por um segundo, eu quase desisti. Quase senti minhas pernas tremerem e quase fiquei com vontade de correr dali. Mas aí eu lembrei do meu pai, das mãos dele tremendo nas algemas, do olhar dele me pedindo, sem falar nada, para não deixarem levar ele. E eu decidi que não ia me calar. Eu levantei a cabeça e olhei para o grupo de passageiros que estavam gravando. Eles esperavam que eu desmoronasse, esperavam que eu chorasse, esperavam que eu fugisse. Mas eu não fiz nenhuma dessas coisas. Eu respirei fundo, olhei para o Daniel e disse com a voz mais firme que consegui: "Você pode rir. Eles podem rir, mas eu não estou brincando." As risadas diminuíram um pouco, talvez porque a minha voz saiu mais forte do que esperavam. Talvez porque, no fundo, ninguém está preparado para alguém que continua de pé no meio da vergonha. Talvez porque, por um segundo, eu não pareci tão frágil quanto eles acharam que eu era. E mesmo com toda aquela dor, com toda aquela vergonha queimando minha pele, eu continuei. Continuei falando com você como se estivesse do seu lado, olhando nos seus olhos, pedindo só uma chance para ser ouvida. E agora, já que eu dividi tudo isso com você, eu preciso te perguntar de verdade, do jeito mais honesto que consigo. Se fosse você ali, vendo tudo isso acontecer, você teria rido de mim ou teria me escutado? Depois de tanta risada, piada e gente me olhando como se eu fosse um problema, eu senti uma coisa diferente dentro de mim. Não era coragem de filme, não era raiva cega. Era uma mistura de medo e decisão. Um medo enorme de tudo dar errado e uma decisão ainda maior de não sair dali sem tentar até o fim. Eu respirei fundo e pensei em recuar. Juro para você, por um segundo eu quase dei um passo para trás. Quase deixei tudo nas mãos deles. Quase aceitei que meu pai ia ser levado como se fosse um culpado qualquer. Mas aí eu lembrei do jeito que as mãos dele tremiam nas algemas. Lembrei do gesto que ele fez com os dedos, daquele "eu estou aqui" silencioso. E lembrei também de todas as vezes em que foi ele que ficou na linha de frente por mim. Se ele nunca recuou por mim, por que eu ia recuar por ele? Então, em vez de recuar, eu dei 2 passos à frente. Eu passei novamente pela fita de segurança, sem pedir licença, e cheguei tão perto da cadeira do Daniel que eu conseguia ouvir a respiração dele. Minha mão ainda tremia, mas eu estendi mesmo assim e segurei com força na borda da cadeira. Senti o metal frio na palma da mão, contraste total com o calor que eu sentia por dentro. Alguns agentes se mexeram, achando que eu ia fazer alguma coisa louca. Um deles até levou a mão para o rádio, outro começou a dar um passo na minha direção. Mas eu falei antes: "Me dá 60 segundos." Minha voz saiu firme. Não foi um grito, não foi um pedido choroso, foi um pedido decidido. Eu olhei direto nos olhos dele.
Não desci o olhar, não desviei, não abaixei a cabeça. Fiquei ali, encarando, como se a minha vida dependesse daquela resposta. E de um jeito ou de outro, dependia mesmo. Eu não quero fama, não quero dinheiro, não quero virar notícia. Eu só quero meu pai livre. Eu continuei. E quero a chance de te provar que você não perdeu tudo quando perdeu as pernas. Quando eu disse isso, o clima mudou. Não de repente, como se alguém tivesse apertado um botão. Foi mais sutil, mas eu senti. As risadas diminuíram. Os cochichos foram ficando mais baixos. Algumas pessoas que estavam filmando abaixaram um pouco o celular, como se não tivessem tanta certeza assim de que aquilo era só uma palhaçada. Até os agentes que tinham debochado de mim olharam uns para os outros, meio desconfortáveis. Daniel ficou me encarando em silêncio. O sorriso de deboche que ele tinha antes já não estava tão firme. Era como se ele estivesse tentando entender se eu estava só me agarrando a um sonho ou se tinha algo a mais ali. Os olhos dele ficaram mais duros por um instante, depois suavizaram um pouco. Ele segurou os apoios da cadeira com força, como se estivesse preso não só fisicamente, mas por dentro também. Eu sabia que ele podia mandar me tirar dali. Bastava um gesto, uma palavra mais alta, um chamado no rádio. Sabia que bastava ele dizer acabou e tudo se encerraria. Ele tinha essa força. Ele tinha esse poder. Mas naquele momento, eu tinha uma coisa que ele não tinha. A certeza de que eu precisava tentar. E isso me segurou ali. Antes que qualquer um pudesse me puxar, afastar ou mandar eu calar a boca, eu fiz o que meu coração mandou. Soltei devagar a borda da cadeira, estendi a mão e coloquei sobre o joelho imóvel dele. Eu senti o tecido do uniforme sob a minha palma. Não tinha nada de especial ali. Nenhum brilho, nenhum calor diferente, nenhum sinal mágico. Era só uma calça de trabalho, um joelho parado, uma cadeira de rodas comum. Mas para mim, aquele gesto significava tudo. Era eu dizendo com as mãos aquilo que já tinha dito com a boca. Eu acreditava que tinha algo ali que ninguém mais via. Comecei a orar baixinho. Não fiz discurso bonito, não usei palavras difíceis, não tentei impressionar ninguém. Eu falei com Deus do jeito que sempre falei, como se estivesse sozinha no meu quarto, mesmo estando no meio de um aeroporto cheio. Minha voz tremia, mas eu não parei. As palavras saíam simples, sinceras, quase sussurradas. Eu pedia por justiça, pedia por misericórdia, pedia por uma chance. Não era só para meu pai, era para o Daniel também. E de algum jeito estranho, era até para mim. Enquanto eu orava, dava para sentir que as pessoas ao redor não sabiam direito o que fazer. Algumas ainda riam, mas agora a risada vinha meio nervosa. Outras ficaram sérias. Teve gente que cruzou os braços, como se quisesse se proteger de algo que não entendia. Uma senhora apertou a alça da bolsa com força. Um rapaz mais jovem abaixou o celular e passou a me olhar como se estivesse vendo uma cena que não esperava assistir naquele dia. O som do aeroporto continuava lá, voos sendo chamados, malas rolando, gente correndo para não perder o embarque. Mas naquele pequeno círculo ao redor da cadeira, parecia que outra coisa estava acontecendo. Não algo visível ainda, mas algo diferente. Algo que não dava para colocar em relatório nem em protocolo. Eu não sabia o que ia acontecer depois, de verdade. Eu não tinha garantia nenhuma, eu só tinha fé. Fé de que Deus estava ouvindo, fé de que meu pai não ia ser abandonado, fé de que Daniel não tinha sido colocado naquela história à toa. E ali, com a mão sobre o joelho dele, orando em voz baixa no meio de risos, olhares e câmeras, eu tomei a decisão que mudou tudo dentro de mim. Mesmo que ninguém acreditasse, eu acreditaria até o fim. E agora eu preciso te perguntar com toda sinceridade, se você estivesse nessa cena, vendo uma filha desesperada, pedindo só 60 segundos para tentar, você deixaria eu tentar por 1 minuto? Ou cortaria tudo antes de qualquer coisa acontecer? Me conta nos comentários.
Os primeiros segundos depois que coloquei a mão no joelho do Daniel foram tão longos que pareciam horas. Eu fiquei ali, com a palma pressionada no tecido frio do uniforme dele, orando baixinho, enquanto por dentro uma parte de mim quase quebrava. Eu sabia que tinha arriscado tudo quando dei aquele passo e toquei nele. Sabia que se nada acontecesse, eu viraria piada para todo mundo ali. Sabia que meu pai seria levado injustamente e eu ainda ouviria que tinha inventado uma história absurda. Sabia que aquilo podia destruir qualquer chance que eu tivesse de ajudar. E mesmo assim, eu continuei. Fiquei ali, quieta, segurando a mão firme no joelho dele, mesmo com o mundo inteiro dizendo que eu era louca. Nos primeiros instantes, o que mais me doeu não foi a falta de resposta do corpo dele, foi o som das risadas atrás de mim. Elas ficaram mais confiantes, como se tivessem certeza de que estavam certas o tempo todo. Eu ouvi alguém dizer: "Olha aí, ó, nada." Outro riu e disse: "Para de perder tempo, menina." Teve até uma mulher que soltou: "Isso é constrangedor demais." As palavras cortavam como pequenas pedras. Eu sentia todas, mas eu não soltei a mão. Enquanto isso, meu pai estava imóvel atrás dos agentes. Eu conseguia ouvir a respiração dele e parecia pesada, cheia de culpa e medo. Era como se ele estivesse vendo uma tragédia acontecer na frente dos olhos e não pudesse fazer nada. Ele não conseguia nem esticar o braço para me segurar. Cada vez que ele puxava o ar, parecia que aquele ar doía mais nele do que em mim. Eu continuei orando, mesmo sabendo que tinha gente rindo, filmando, tirando sarro. Eu não sabia se Deus me ouvia naquele momento, mas eu precisava acreditar. Então, exatamente no instante em que eu pensei que não ia acontecer nada, alguma coisa mudou. Não foi um som, não foi um clarão, não foi um movimento grande, foi delicado. Tão delicado que quase passou despercebido. O riso do Daniel parou. Ele estava no meio de uma frase, prestes a soltar mais uma provocação, quando a voz dele simplesmente travou. Ele abriu a boca para continuar o deboche, e nada saiu. Ele ficou com a boca semi-aberta, como se alguém tivesse apagado o som. Não foi exagerado, não foi dramático, foi discreto, mas foi real. Ele piscou devagar. E o riso sumiu do rosto dele, não porque ele quis parar, mas porque alguma coisa dentro dele fez o riso morrer no meio do caminho. Eu senti o coração disparar, não porque eu achava que tinha começado um milagre, mas porque tinha algo diferente ali, algo novo, algo que não se encaixava no que estava acontecendo até então. Ele arregalou os olhos. Não era medo, era espanto. Eu segui o olhar dele. Os olhos dele desceram para as próprias pernas, como se estivessem tentando confirmar algo que a mente dele não queria acreditar. Ele ficou olhando fixamente, os cílios tremendo. Eu vi a respiração dele mudar. A respiração dele ficou mais curta, como se estivesse tentando puxar o ar sem entender por quê. Então ele sussurrou. Foi tão baixo que eu quase não ouvi, mas eu ouvi. "Eu tô sentindo uma coisa." A forma como ele disse aquilo me fez gelar. Era a voz de alguém que está descobrindo algo que não deveria ser possível. Não era alguém tentando impressionar, não era alguém encenando, era alguém sendo pego de surpresa pelo próprio corpo. Ele baixou mais o olhar, como se quisesse enxergar o que estava acontecendo dentro da carne dele. Então, ainda baixo, quase sem som, ele completou. Um formigamento nos pés. Esse momento parecia tão pequeno por fora, mas por dentro foi enorme. Foi como se o ar ao nosso redor tivesse mudado de peso. Eu senti o silêncio entrando entre as pessoas, lento, pesado, como uma onda que invade tudo. As risadas atrás de mim pararam pela metade. Não porque alguém mandou parar, mas porque ninguém conseguia continuar rindo quando via o rosto dele daquele jeito. Rígido, espantado, quase confuso. E então aconteceu uma coisa que eu tenho certeza que ninguém ali esperava. Um dos agentes ao lado dele deu um passo para trás. Não um passo grande. Não tropeçou, não caiu. Foi só um recuo curto, medido, quase automático.
Mas o corpo dele se mexeu, como se tivesse levado um choque interno, bem leve, mas suficiente para fazer ele se afastar. Eu vi o olho dele mudar no mesmo instante, como se por dentro ele tivesse entendido que aquilo tinha cruzado a linha entre piada e algo estranho. Ele simplesmente deu aquele passo minúsculo para trás, mas aquele meio passo denunciava tudo. Não era medo, era reconhecimento. Era como se o corpo dele tivesse percebido algo antes mesmo da cabeça aceitar. A mulher que estava filmando abaixou o celular devagar. Ela ficou olhando para o Daniel, para mim, depois para o celular novamente, como se não soubesse se continuava gravando ou se deveria parar por respeito, por medo ou por dúvida. Um rapaz mais jovem engoliu seco. Deu para ouvir o barulho da saliva dele no meio do silêncio. Foi assim de quieto que o ambiente ficou. O barulho do aeroporto continuava lá, mas ao mesmo tempo pareceu distante. Os anúncios, os passos, as malas, as conversas, tudo pareceu se afastar por um momento. O único som que eu realmente ouvia era a respiração curta do Daniel e a minha própria oração, ainda baixa, insistente, mesmo que eu mesma não soubesse mais o que pedir. E eu fiquei ali, com a mão firme no joelho dele, sentindo a energia da sala ficar completamente diferente. Ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo. Ninguém tinha certeza de nada. A única certeza que existia naquele segundo era essa: algo tinha mudado. Pouco, mas tinha. Silencioso, mas tinha. Frágil, mas real. Não tinha como negar. E esse foi o primeiro sinal. Não um milagre completo. Não uma cura instantânea. Só um começo. Um sinal tão discreto que qualquer pessoa que quisesse continuar duvidando podia fingir que não viu. Mas quem estava olhando de verdade sabia. Eu sabia. Daniel sabia. O agente que recuou sabia. E até quem filmava sabia, mesmo que não quisesse admitir. Era pequeno, mas suficiente para virar o ar inteiro do avesso. E agora eu te pergunto, olhando direto para você, se fosse você ali, vendo só esse começo, esse formigamento, esse silêncio, esse recuo involuntário, você ignoraria? Ou perceberia que o impossível tinha acabado de abrir a porta só um pouquinho? O momento em que o Daniel sentiu aquele primeiro formigamento deveria ter sido um alívio para mim. Em qualquer outra situação, talvez tivesse sido. Mas ali, naquele aeroporto cheio, com agentes tensos, passageiros olhando e meu pai algemado a poucos metros de mim, aquela pequena mudança só aumentou uma coisa: a pressão. Era como se, de repente, todo o ar tivesse ficado mais pesado, mais apertado, mais curto. E foi nesse instante, justamente quando algo começou a acontecer dentro do Daniel, que o tempo começou a correr contra mim com uma velocidade que eu nunca tinha sentido antes. Eu ainda estava com a mão sobre o joelho dele, tentando entender o que aquilo significava, quando ouvi a voz do supervisor. Ele não gritou, não levantou o tom, mas cada palavra que saiu dele era dura, firme, como uma porta se fechando. Procedimento com o suspeito precisa continuar. Agora, suspeito. Essa palavra bateu no meu peito como um soco. Era do meu pai que ele estava falando. Do meu pai que nunca fez mal a ninguém, que estava ali sendo tratado como criminoso por causa de uma mochila que nem era dele. O supervisor deu mais alguns passos para perto e eu senti o chão ficar menor. Ele olhou para os agentes ao redor, não para mim. Isso aqui já durou demais, ele disse. Temos fluxo para liberar. Fluxo, procedimento, suspeito, drama. Essas palavras começaram a se misturar na minha cabeça, como se quisessem empurrar minha fé para fora de mim à força. Ninguém ali estava tentando entender o que tinha acabado de acontecer com o Daniel. Ninguém estava prestando atenção no jeito que ele tinha parado de rir, no jeito que ele olhava para as próprias pernas, no silêncio que tomou conta do corpo dele. Para eles, nada importava além da fila, da ordem, do protocolo. E foi aí que eu percebi. O tempo estava acabando.
Eu ouvi um dos agentes comentar baixinho: "Vamos encerrar isso, já virou bagunça." Outro completou: "Se não tirar a menina agora, isso aqui só piora." E então veio o mais duro: "Retira ela da área restrita. Agora." Quando eu ouvi a palavra retira, meu corpo inteiro gelou. Não era só uma ordem de afastamento, era uma sentença, porque eu sabia exatamente o que aconteceria quando me tirassem dali. Eu sabia que meu pai seria levado para outra sala, sabia que iam fechar a porta na minha cara, sabia que eu não ia poder entrar, sabia que iam continuar tratando ele como culpado, sabia que a verdade ia ficar sufocada no meio dos papéis e ordens, sabia que aquela chance, aquela única chance, ia desaparecer. Eu senti uma onda de desespero subindo pelo peito, mas tentei manter a cabeça firme. Respirei fundo, como se isso pudesse segurar o tempo por mais alguns segundos. Mas não segurava. O tempo continuava correndo e correndo rápido. O supervisor já estava pedindo que os agentes reorganizassem a sala. Uma das mulheres da segurança já falava no rádio, chamando reforço para retirar pessoas. Passageiros já estavam saindo do caminho, como se esperassem uma confusão começar. E no meio desse caos silencioso, eu ouvi passos atrás de mim. Um dos oficiais se aproximou devagar, mas com a mão no rádio, pronto para me tirar dali à força se fosse necessário. "Senhorita, você precisa sair." Ele disse isso com uma voz calma, mas era a calma de quem já sabe que vai fazer o que precisa, mesmo que você implore. Eu virei o rosto devagar, ainda com a mão no joelho do Daniel, e o olhar do oficial dizia tudo. Ele não queria brigar, não queria discutir. Mas ele tinha uma ordem, e essa ordem era me tirar dali. Meu coração bateu tão forte que parecia que eu ia ouvir com os próprios ouvidos. E dentro de mim veio o pensamento mais duro da noite: se eu sair, acabou. Não tinha outro jeito de dizer. Não tinha esperança escondida. Não tinha plano B. Se eu saísse dali, se eles me afastassem, se me puxassem para longe, eu nunca mais teria outra chance de falar com o Daniel daquele jeito. Nunca mais teria outra chance de olhar nos olhos dele e pedir que libertasse meu pai. Nunca mais teria outra chance de fazer ele ouvir algo que não vinha dos papéis, nem dos relatórios, nem do protocolo. Eu sabia também que se ele não tivesse aquele momento exato, pressionado, confuso, sensível, ele jamais ia aceitar que algo diferente estava acontecendo nas próprias pernas. Ele ia dizer depois que era impressão, que era psicológico, que era tensão. Ele ia empurrar a verdade para longe e voltar para a cadeira dele, como se nada tivesse acontecido. Então eu fiquei ali, sentindo o tempo apertar meu pescoço, como se cada segundo fosse uma mão fechando. O oficial deu mais um passo. Eu ouvi a bota dele tocando o chão. "Senhorita." A voz dele veio mais firme. "Agora." E eu entendi que aquele era o limite. Que se eu não decidisse ali, naquele instante, tudo acabaria. Não era só uma questão de fé, não era só uma questão de coragem, era uma questão de segundos, segundos que escapavam. Eu olhei para o Daniel. Ele ainda estava quieto, encarando as pernas, como se tentasse entender aquele formigamento que subia pelos pés. Era a primeira vez, desde que tudo começou, que ele não parecia no controle. A expressão dele não era de certeza nem de medo, era de dúvida. E dentro da dúvida existe uma brecha, uma pequena janela onde a pessoa está aberta, vulnerável, disposta, mesmo sem admitir, a ouvir algo que nunca consideraria antes. E era essa janela que eu precisava alcançar, agora, antes dela fechar. Porque se ele olhasse para os colegas, para o supervisor, para o uniforme, ele ia voltar a ser o mesmo homem que riu de mim. Se ele lembrasse das regras, dos relatórios, da postura, ele ia se esconder atrás da cadeira de rodas, atrás da autoridade, atrás do protocolo. Mas ali, naquele instante, antes que o oficial me puxasse, antes que o supervisor desse outra ordem, antes que a multidão se tornasse ainda mais pesada, ali,
Naquele segundo pequeno, frágil, respirado, eu ainda tinha ele. Eu tinha o Daniel dividido. Eu tinha o Daniel entre a dúvida e a crença. Eu tinha o Daniel prestes a decidir se aquilo que ele sentiu era real ou era medo. E foi exatamente por isso que eu não tirei a mão, não recuei, não dei um passo, não pedi desculpa, não implorei. Eu só fiquei ali, com os dedos firmes, o braço estendido e o coração acelerado, olhando para ele como se o mundo estivesse em suspenso. Porque estava. Um segundo a mais ali podia significar meu pai livre. Um segundo a menos podia significar ele algemado, levado, esquecido por justiça nenhuma. E aqui vai a verdade mais dura. Naquele momento, não era o Daniel que estava com o tempo contado. Era eu. Era meu pai. Era tudo que eu acreditava. E eu sabia que, se eu deixasse o medo vencer ali, tudo o que tinha acontecido até agora ia desaparecer como se nunca tivesse existido. Respirei fundo e decidi ficar, mesmo com o oficial a um passo de me puxar, mesmo com o supervisor pronto para encerrar tudo, mesmo com metade da sala querendo me tirar dali. Fiquei, porque às vezes na vida a gente tem uma chance só, e essa era a minha. Quando eu achei que estava prestes a ser arrastada para fora da sala, quando o oficial já estava com a mão perto do meu braço e o supervisor já preparava outra ordem dura, aconteceu algo que ninguém esperava. Nem eu, nem meu pai, e muito menos os agentes que tinham rido de mim. A mudança não começou no corpo do Daniel, começou no rosto dele. E começou tão devagar, tão de dentro, que no início parecia só um cansaço. Mas não era cansaço, era outra coisa. Uma coisa que eu só entendi porque estava olhando ele de tão perto, com a mão ainda no joelho dele, ainda orando, ainda acreditando que alguma coisa podia acontecer, mesmo quando tudo dizia o contrário. Daniel levantou a mão. Não levantou rápido, não levantou bravo, não levantou para mandar parar nada. Ele levantou a mão como quem pede silêncio, mas um silêncio diferente. Não era silêncio de autoridade, aquele tipo que vem cheio de ordem. Era silêncio de alguém que está tentando ouvir a si mesmo. Era como se aquela mão estivesse dizendo: espera, deixa eu entender isso. E aquela simples levantada de mão mudou tudo. Os agentes pararam na hora. O oficial que vinha para me tirar dali congelou no lugar. O supervisor fechou a boca no meio de uma frase. Até os passageiros que estavam filmando baixaram os celulares por reflexo. Ninguém ali estava acostumado a ver Daniel Costa pedindo silêncio. Ele sempre foi o tipo de homem que dava ordens, não o tipo que recuava para pensar. Mas naquele momento, ele não parecia o segurança federal intocável que todo mundo conhecia. Ele parecia um homem sozinho, tentando lidar com alguma coisa que estava acontecendo dentro dele e que ele não conseguia controlar. E eu vi isso. Eu vi nos olhos dele. Os olhos dele estavam diferentes. Eles começaram a brilhar, mas não era brilho de raiva nem de autoridade, era brilho de lágrima. Uma lágrima tão teimosa que ele tentava segurar, mas não conseguia. Era uma lágrima que vinha de um lugar que eu não conhecia, mas que ele conhecia bem. Ele desviou o olhar para o chão, depois voltou para mim, depois para o meu pai. E nesse movimento lento do olhar dele, eu percebi exatamente o que estava acontecendo. Ele estava lembrando. Eu não sei qual lembrança veio primeiro. Talvez tenha sido o dia do acidente. Talvez tenha sido o momento em que ele ouviu o médico dizer que ele nunca mais ficaria de pé sozinho. Talvez tenha sido o instante em que ele percebeu que sua vida inteira tinha mudado e que ele não tinha escolha nenhuma sobre isso. Talvez ele tenha lembrado de alguém segurando a mão dele do jeito que eu estava segurando agora. Ou talvez tenha lembrado que nunca teve ninguém que fizesse isso. Tudo isso estava escrito no rosto dele, mesmo que ele não dissesse uma palavra. E foi por isso que eu entendi. O que estava mudando ali não era só a perna dele. Era o coração dele. Ele respirou fundo, mas não era aquele fundo cheio de autoridade que ele usava para impor respeito. Era um fundo pesado,
cheio de história, cheio de batalha. Um fundo de alguém que estava encarando algo que evitou por anos. Eu vi quando os ombros dele tremeram um pouco. Vi quando ele apertou o braço da cadeira com os dedos, não porque estava tentando se erguer, mas porque algo dentro dele estava se desfazendo. Ele olhou para meu pai por alguns segundos longos. E nesses segundos, eu vi algo que eu não esperava ver no rosto de Daniel Costa. Empatia. Era uma empatia meio suja, meio escondida, meio teimosa, como se ele estivesse lutando contra ela, mas ela estava lá. Ele estava vendo meu pai, não mais como suspeito, não mais como nome em relatório, não mais como número de procedimento. Ele estava vendo meu pai como homem, como pai, como alguém que, assim como ele, também estava sendo esmagado por algo que não merecia. Quando ele olhou de volta para mim, eu senti o golpe mais forte. Ele parecia dividido. Era como se o Daniel estivesse travando duas guerras ao mesmo tempo. Uma guerra contra o medo de acreditar no que estava sentindo e outra guerra contra o medo de continuar duvidando, mesmo quando alguma coisa dentro dele dizia que tinha algo ali que não dava mais para ignorar. Eu reconheci esse olhar. É o olhar de quem está caindo por dentro, mas fingindo que está firme. É o olhar de quem sempre confiou só na lógica, na regra, no manual, e agora está sendo confrontado com algo que não cabe em nenhum papel. É o olhar de alguém que está brigando com o próprio orgulho. E olha, orgulho machuca, orgulho prende, orgulho sufoca, mas orgulho também quebra. E quando quebra, a pessoa muda. Eu senti que ele estava segurando lágrimas não porque estava triste, mas porque estava cansado. Cansado de lutar contra algo maior do que ele. Cansado de fingir que nada o tocava. Cansado de ser o homem duro, frio, intocável. Cansado de se esconder atrás da cadeira, atrás do uniforme, atrás da função. Nesse momento, o silêncio ficou tão forte que parecia que a gente podia ouvir o coração dele batendo. Eu podia sentir o ar vibrando, não por milagre completo, mas por mudança interna. As pessoas ao redor não sabiam o que estavam vendo ainda, mas eu sabia. Daniel Costa estava mudando, devagar, com medo, mas estava. Eu senti quando a primeira rachadura apareceu no ceticismo dele. Foi no olhar. Um olhar que dizia, e se eu estiver errado? E se isso for real? E se? E de repente aquele homem que todos temiam, todos respeitavam, todos evitavam, aquele homem que ria de mim minutos antes, aquele homem que estava pronto para me mandar embora, aquele homem que tinha certeza de tudo, não tinha certeza de nada. Era como se ele estivesse vendo a própria alma no espelho pela primeira vez, depois de anos. E isso mexeu com ele. Muito. Ele olhou para as próprias mãos, como se não reconhecesse mais o que estava segurando. Olhou para a perna, como se esperasse que ela falasse alguma coisa de volta. Olhou para mim como se eu tivesse a resposta. E eu não tinha. Eu só tinha fé. Fé e a coragem teimosa que me trouxe até ali. E enquanto aquela lágrima insistia em não cair, enquanto os agentes tentavam entender o que estava acontecendo, enquanto os passageiros prendiam a respiração, eu percebi. Daniel Costa não estava mais lutando contra mim. Ele estava lutando contra ele mesmo. Não era mais sobre acreditar no milagre. Era sobre acreditar que ele ainda tinha o direito de sentir esperança. E isso muda qualquer pessoa. Eu sabia que não estava resolvido. Eu sabia que o que estava acontecendo dentro dele ainda precisava de mais um passo, literal e emocional. Mas naquele momento, vendo a expressão dele quebrar, vendo o orgulho dele rachar, vendo a dúvida virar emoção, eu soube que tinha algo enorme chegando. E você sabe reconhecer quando alguém começa a mudar por dentro? Quando o olhar fica molhado, quando a voz some, quando o silêncio pesa? Eu vi isso no Daniel, e eu nunca vou esquecer. Eu ainda estava de frente para o Daniel, vendo aquela mudança lenta acontecendo dentro dele, quando percebi que algo também começava a mudar do outro lado da sala. Não foi de uma vez. Não foi um anúncio, nem uma revelação gritada.
Foi algo pequeno, quase tímido, mas real. A verdade, quando decide aparecer, raramente chega fazendo barulho. Ela começa como um incômodo, como um detalhe que ninguém queria ver, mas que de repente fica impossível de ignorar. O primeiro sinal veio de um dos agentes que tinha invadido a mochila suspeita. Ele estava trabalhando o tempo todo com cara de quem sabe exatamente o que está fazendo, como se tivesse certeza absoluta de que meu pai era culpado. Mas, naquele momento, ele levou a mão ao rádio, ouviu uma mensagem curta e ficou pálido, mas pálido de verdade. A cor sumiu do rosto dele como se alguém tivesse apagado. Eu senti o meu peito travar por um segundo e olhei diretamente para o agente. Ele tentou esconder a reação, tentou disfarçar, mas não conseguiu. Os olhos dele ficaram inquietos, indo do rádio para o supervisor, depois para mim, depois para a mochila que estava aberta sobre a mesa. Ele respirou fundo, como se não soubesse se falava ou se engolia a informação. Foi aí que o supervisor percebeu. Ele estava segurando vários papéis que iam e vinham desde o começo, mas nunca tinha parado realmente para olhar nada. Agora, pela primeira vez, ele abriu o relatório com cuidado, como se tivesse sentido que alguma coisa não encaixava mais. Ele folheou as páginas rápido, depois parou em uma linha. O olhar dele se fixou ali, como se as letras de repente tivessem ficado maiores. Ele franziu a testa, passou o dedo pela página, leu de novo silenciosamente e o rosto dele endureceu. Isso não bate. A frase saiu baixa, quase forçada, mas eu ouvi. Todo mundo ouviu. Eu senti meu coração começar a acelerar. Não era esperança completa ainda, mas era o cheiro dela chegando pela porta. Eu vi o supervisor levantar outra folha, comparar os dados e depois olhar para o agente que tinha ficado pálido. Quem foi que trouxe essa mochila? Ele perguntou. O agente engoliu seco. Não era dele. A voz dele saiu fraca, como se estivesse confessando um pecado. A identificação não confere. Eu fiquei parada, ouvindo cada palavra como se fossem gotas de água caindo em um deserto. A identificação não confere, não confere, não confere. Era tudo o que eu tentava dizer desde o começo. Era tudo o que meu pai tentava explicar. Era tudo o que ninguém quis ouvir. Enquanto isso, Daniel continuava sentado, olhando para mim, para as próprias pernas e depois para o supervisor. Ele estava dividido entre prestar atenção ao próprio corpo e prestar atenção à verdade que surgia no meio daquela confusão. Mas a verdade ainda não tinha terminado. Porque enquanto o supervisor tentava entender o relatório, uma mulher, uma passageira que eu nem tinha reparado antes, começou a andar na nossa direção. Ela vinha devagar, com as mãos tremendo um pouco. Parecia nervosa, assustada, mas decidida. Quando ela chegou perto o bastante, falou com uma voz baixa, mas firme. Desculpa, eu acho que essa mala, essa mochila, é muito parecida com a minha. Eu virei para ela na hora e ela continuou. A minha sumiu no corredor de embarque. Eu achei que alguém tinha levado por engano, mas agora eu não sei mais. Ela colocou a mão na boca, como se estivesse segurando o resto da frase. Os olhos dela estavam cheios de culpa, cheios de medo, cheios de dúvida. O supervisor olhou para ela, depois para a mochila, depois para o agente, depois para meu pai, e era como se finalmente a ficha estivesse caindo, como se ele tivesse percebido que não estava lidando com um criminoso, e sim com uma confusão enorme que ninguém quis admitir a tempo. E foi ali, naquele instante, que tudo dentro da sala mudou de vez. Não teve alguém gritando, ele é inocente. Não teve cena de filme, não teve grande anúncio, mas teve algo muito mais forte, o olhar dos agentes. Eu vi os olhos deles mudarem. Vi a desconfiança dar lugar ao desconforto. Vi o deboche virar silêncio. Vi a arrogância virar dúvida. Era como se cada um deles estivesse pensando a mesma coisa. E se a gente errou? E se prendemos o homem errado? E se essa menina estava certa desde o começo? Ninguém falou isso em voz alta, mas estava tudo ali, claro como o dia.
E foi quando eu senti uma coisa estranha, uma sensação tão profunda que eu não consigo explicar direito. A verdade estava entrando pela porta da sala como um vento. Não era um vento forte, daqueles que derrubam tudo. Era um vento leve, mas insistente. Um vento que mexia nos papéis, que mexia nas certezas, que mexia no que os agentes acreditavam. Um vento que dizia: vocês não prestaram atenção, agora precisam prestar. Eu senti o ar ficando diferente, quase como se estivesse mais limpo. Como se, depois de tanto peso, alguma coisa finalmente tivesse espaço para se mover. Eu não sabia ainda se isso significava liberdade imediata para o meu pai. Mas eu sabia, com toda certeza, que aquilo mudava tudo. Porque quando a verdade aparece, mesmo escondida, mesmo tímida, mesmo entre papéis e rádios e uniformes, ela começa a se espalhar. Ela não precisa de anúncio, não precisa de espetáculo. Ela só precisa de um canto para entrar. E ela entrou. Entrou no olhar do supervisor, no silêncio dos agentes, na postura da mulher que veio confessar o erro, no rosto pálido do homem que revistou a mochila. E entrou também no Daniel. Entrou devagar, acompanhando aquele formigamento que ele tinha sentido minutos antes. Ele olhava para tudo aquilo como se estivesse assistindo a uma verdade que ele mesmo nunca quis ver. Que a lei pode errar, que o protocolo pode falhar, que o certo às vezes não está escrito no papel, mas no que a gente sente. E eu, parada ali, com a mão ainda no joelho dele, entendi tudo isso na hora. Entendi que a verdade estava finalmente passando por cima do orgulho deles. Entendi que não era só sobre a mochila, era sobre a injustiça, era sobre meu pai, era sobre mim, era sobre o Daniel, era sobre algo muito maior do que qualquer um ali queria admitir. E naquele instante, pela primeira vez, eu senti que o caminho estava abrindo, lento, travado, mas abrindo. A verdade estava ali, e quando a verdade aparece, ninguém consegue fingir que não viu. Eu não sabia ainda como tudo ia acabar. Não sabia o que viria depois, mas eu sabia que a história tinha virado e que o que estava prestes a acontecer seria impossível de segurar. Quando a verdade começou a aparecer de todos os lados, a mochila errada, a passageira confessando que tinha perdido a dela, o agente pálido, o supervisor sem saber onde enfiar a própria autoridade, eu senti que algo enorme estava prestes a acontecer. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que nada estava garantido. Não bastava a verdade surgir, ainda precisava de uma decisão, uma palavra, uma ordem. E essa ordem só podia vir de uma pessoa, Daniel. Eu virei para ele, ainda com a mão no joelho dele, e falei com a voz mais firme que consegui manter. Não era grito, não era desespero, não era revolta, era só verdade. Uma verdade que vinha do fundo de tudo que eu tinha passado até ali. Daniel, se você mandar soltar meu pai agora, eu acredito que Deus termina o que começou nas suas pernas. Eu disse isso olhando direto nos olhos dele, sem piscar, e eu vi o impacto. Vi quando o rosto dele mudou só um pouco, 1 milímetro talvez, mas mudou. Não era mais o homem que ria de mim, era alguém que estava dividido entre dois mundos, o mundo das regras e o mundo do que ele estava sentindo naquele momento. Ele olhou de novo para os outros agentes. E a tensão entre eles era tão grande que dava para ver no ar. Ninguém sabia o que fazer. Se obedeciam o supervisor, se esperavam a polícia local, se continuavam tratando meu pai como culpado, ou se admitiam que tudo o que tinham acreditado nos últimos minutos estava virando do avesso. Alguns dos agentes estavam brancos, outros pareciam tentar disfarçar o nervosismo, mas não conseguiam. Um deles até afastou o pé, como se estivesse pronto para correr se algo inexplicável acontecesse. Era medo, não de um milagre, mas de estarem errados e de terem tratado um inocente como criminoso. Daniel respirou fundo, e eu vi quando a respiração dele tremeu.
Eu sabia que ele estava pensando em tudo ao mesmo tempo, no formigamento, na mochila trocada, na passageira que se aproximou, nos colegas tensos, na própria história e em mim, a filha desesperada que não arredou o pé, mesmo sendo humilhada. Eu entendi então que aquele era o momento antes do momento. Era o espaço entre o que já tinha mudado e o que ainda faltava mudar. Era o último passo antes do passo final. Eu senti vontade de chorar, mas não chorei. Eu senti vontade de abraçar meu pai, mas não podia. Eu senti vontade de gritar, mas não faria diferença. O que eu precisava fazer agora era muito mais simples: esperar. Esperar o coração dele, decidir se ia continuar preso na cadeira por medo ou se ia se soltar por coragem. Eu mantive minha mão firme no joelho dele, não porque eu achava que isso ia fazer milagre, mas porque era a única ponte que eu tinha com a parte dele que ainda queria acreditar. Eu senti o calor da minha própria palma misturado com a tensão do corpo dele. Parecia que a gente estava segurando o mesmo fio invisível, e esse fio vibrava com cada segundo que passava. Os agentes estavam imóveis. A sala estava tão silenciosa que eu ouvia meu próprio coração batendo, e eu sabia que tudo dependia daquele instante minúsculo. Aquele instante em que alguém escolhe se vai ficar preso ao passado ou se vai dar um passo para o futuro, mesmo que esse passo seja cheio de medo. Eu respirei fundo e falei de novo, dessa vez mais baixo, quase como um pedido. Você tem a chance de corrigir isso agora. A mesma autoridade que te deu o poder de prender, te dá o poder de libertar. E eu continuei olhando para ele, porque naquele momento eu percebi outra coisa. Ele não tinha medo só do que estava acontecendo nas pernas. Ele tinha medo do que isso significava para a vida inteira dele. Se ele acreditasse naquele primeiro sinal, então ele teria que acreditar que não tinha perdido tudo. E isso dói. Dói mais do que fingir que está tudo terminado. Eu senti no ar que ele estava prestes a quebrar por dentro. Não no sentido ruim, mas no sentido de que algo novo estava tentando nascer. E eu sabia que a história estava chegando no limite. Faltava um passo, faltava uma decisão, faltava uma ordem. Faltava ele dizer: soltem o pai dela. E agora, já que é você que está comigo nessa história, eu preciso te perguntar de verdade, olhando para você como se estivesse na sua frente. Qual seria a prova que você aceitaria ali naquele momento para acreditar que vale a pena dar uma segunda chance para alguém? Quando tudo parecia prestes a fugir das minhas mãos, quando eu já sentia o oficial quase tocando no meu braço para me tirar dali, o Daniel finalmente tomou uma decisão. Ele respirou fundo, levantou o olhar e encarou o supervisor como alguém que carregava um peso enorme, mas que pela primeira vez em muito tempo escolheu não se esconder atrás dele. Eu nunca vou esquecer a voz dele naquele momento. Não saiu firme como antes. Saiu humana. Ele disse sem desviar os olhos: retirem as algemas do pai dela, agora. Eu senti minhas pernas quase falharem. Meu pai ergueu o rosto devagar, como se não acreditasse que estava ouvindo aquilo. Os agentes se entreolharam, confusos, divididos entre a ordem e o medo, mas o supervisor assentiu, e as algemas finalmente foram abertas. Quando meu pai deu o primeiro passo em liberdade, eu ouvi o som do metal das algemas batendo na mesa atrás dele. Foi um som simples, mas, para mim, parecia o som de um muro caindo. Eu mal consegui respirar, de tanta emoção. E foi nesse exato momento que outra coisa aconteceu, algo que ninguém ali imaginava ver. Daniel segurou com força os braços da cadeira. O rosto dele mudou. Ele apertou os apoios como se estivesse sentindo algo subindo pelas pernas, e seus ombros tremeram. Eu vi os olhos dele se arregalarem, como se estivesse reconhecendo um pedaço dele mesmo que achava perdido para sempre. E então, ele começou a se levantar, lento, tenso, tremendo como alguém que caminha contra o impossível. As risadas desapareceram naquele instante.
O aeroporto, que estava cheio de barulho, ficou completamente silencioso. Os celulares continuaram levantados, mas ninguém mais filmava para rir. Filmavam porque estavam vendo algo que não fazia sentido nenhum. E, ao mesmo tempo, fazia todo sentido para mim. Eu fiquei parada, sem conseguir piscar, vendo aquele homem que tinha debochado de mim, que tinha rido da minha fé, que tinha dito que meu pai era só mais um suspeito, dar os primeiros passos em anos. Primeiros passos que não vieram de mim, nem dele, vieram de algo muito maior. Quando ele finalmente ficou de pé, apoiado, respirando fundo como se o ar estivesse cheio de luz, ele olhou direto para mim e para o meu pai. Os olhos dele estavam molhados, e ele disse a frase que eu jamais vou esquecer: "Me perdoem." Depois disso, Daniel mudou. Mudou a maneira de tratar as pessoas, mudou a forma de ouvir, mudou até o jeito de olhar para si mesmo. Ele nunca mais falou de fé com deboche, porque naquele dia ele sentiu na própria pele o peso e a graça do que a fé pode fazer. E agora, se essa história mexeu com você, eu queria pedir uma coisa bem simples. Me conta nos comentários qual foi o momento que mais tocou o seu coração e qual tema você quer ver na próxima história. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com alguém que um dia foi desacreditado, porque às vezes a fé que o mundo ri é a mesma que faz o impossível ficar de pé.